Oi, queridos. Resolvi fazer o áudio em vídeo. Terminei de ler o livro Teologia Bíblica do Novo Testamento e do G. Cabil. E tem uma última mensagem que ele fechou com chave de ouro. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente e veja que coisa maravilhosa. Ó, Efésios 5:32. Vocês sabem que é sobre o casamento, né? Afirma que Gênesis 2:24 deixa o homem, pai e mãe, etc, né? Então, Gênesis 2:24 não trata primeiramente da relação de marido e mulheres. Olha que coisa interessante. Mas da relação de Cristo com a igreja. E esse relacionamento é um grande mistério. Paulo está dizendo que o que parecia ser um padrão descritivo apenas da instituição humana do casamento, descreve agora algo muito superior, especialmente à luz da vinda de Cristo e da formação de sua igreja. O padrão de um homem deixando seus pais para tornar-se uma só carne com a sua mulher, em Gênesis 2:24, contém a imagem de espelho de um casamento superior. O Messias deixando seu pai e seu lar celestial para unir-se à igreja. Até a consumação dos tempos, os crentes têm de entender o casamento deles assim. A mulher deve respeitar fielmente, Efésios 5:33, o marido, para refletir o que a igreja fez e deve fazer em relação a Cristo. E o marido deve entregar-se por sua esposa a fim de refletir o que Cristo fez, Efésios 5:25. Essa concepção de casamento não estaria evidente para o escritor do Antigo Testamento, provavelmente Moisés, né? Ou o leitor de Gênesis 2:24. Agora, porém, do outro lado da cruz e da ressurreição de Cristo, e pela revelação do Espírito Santo, Efésios 3:5, pode-se compreender que esse sentido desdobra-se organicamente do texto em Gênesis. Cristo é o supremo homem escatológico, o Adão ideal. E a igreja é a suprema noiva escatológica. 2 Coríntios 11:2 e 3, por exemplo, Apocalipse 19:7, 9. Desse modo, o entendimento da instituição veterotestamentária do casamento transformou-se escatologicamente à luz da vinda de Cristo e o seu relacionamento com a igreja. Portanto, o casamento é para a presente era uma ética da nova criação, que está baseado em uma recapitulação do mandamento ético original acerca do casamento na criação original e aponta para o relacionamento de Cristo com a igreja. Eu achei fantástico essa conclusão que o Bill faz aqui. Isso eu já tenho ensinado para os casais, né? Essa figura, essa imagem que é realidade também de Cristo e a igreja. Que Cristo deixa pai e mãe, né? Bill está falando em Gênesis, deixa o templo celestial, o palácio do seu pai, né? E o Espírito Santo, que na minha opinião, o Espírito Santo é a pessoa materna de Deus,
Então é uma família perfeita, pai e mãe. A figura, a pessoa paterna e a pessoa materna. E Jesus é a pessoa filial de Deus. E ele, então, deixa para se unir à esposa. Paulo está dizendo que Adão é uma figura, e que o nosso casamento é uma parábola, é uma figura para representar para o mundo, para as pessoas, esse relacionamento de Cristo e a igreja. Olha que coisa fantástica. Então, quando eu olho que eu, como homem, faço o papel de Cristo e a minha esposa faz o papel da igreja, então eu tenho que refletir o meu relacionamento com ela e com os meus filhos também, e a minha casa e o meu lar, não é? E então isso muda o padrão de ética, o padrão de relacionamento, de amor. Assim como a minha esposa precisa de me respeitar como homem, como líder, não é? Por eu representar a pessoa de Cristo no meu lar, eu tenho que olhar para ela como a igreja de Cristo, né? Que ela representa a igreja de Cristo. Por outro lado, agora isso não é mais o Bill, isso é mais eu que vejo, que nosso lar, nosso casamento reflete também, nossa família reflete a família de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os anjos não foram feitos, porque os anjos não se casam, não se dão em casamento, nem sexo eles têm. Mas Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Acredito eu que essa imagem e semelhança é o fato de sermos família. E que eu represento a pessoa de Deus Pai. A Ivone representa a pessoa do Espírito Santo. E os meus filhos representam a pessoa de Jesus Cristo. A filiação, a pessoa filial de Deus, que é Jesus Cristo. Então, isso é um nível superior. Por quê? Porque a relação da Trindade é perfeita. Um não é maior que o outro, um promove o outro. Então, se a gente faz isso no nosso lar, se a Ivone me olha como representando a pessoa de Deus Pai, e eu a vejo como representando a pessoa do Espírito Santo, e nós dois vemos os nossos filhos como a pessoa de Jesus Cristo, Deus conosco, isso muda o nosso relacionamento. Pelo menos mudou para nós. Eu era daquele pensamento que Deus nem falava com as mulheres. Aprendi isso, paciência. Hoje eu não penso mais assim. Eu não vejo as mulheres menor, inferior aos homens. Não vejo Ivone inferior a mim, pelo contrário. Hoje eu acredito que aquele sexto sentido, aquele discernimento, ela herdou do Espírito Santo. Então, eu não faço mais nada sem consultá-la e sem ouvi-la. Porque um dos dons do Espírito Santo é o discernimento de saber o que é certo e o que é errado. Então, eu fiquei tão feliz que o Bill termina com essa figura de casamento. Que o nosso casamento é uma maquete, é uma parábola do casamento muito maior de Cristo com a igreja. Não é legal? Bom, nessa época de só notícias ruins, eu espero que essas boas novas possam edificar a sua vida. Tchau, Deus abençoe.